Oi pessoal, eu sou Marco Júnior Crochê, sejam bem-vindos aqui no canal. Já se inscreve se não for inscrito e olhem a perfeição que a gente vai trabalhar hoje. Essa linda blusa em crochê tá super perfeita, apenas com pontos altos, olha, pontos baixos e os quadradinhos, né, que eu ensinei recentemente aqui no canal. Gente, essa aqui é uma blusa sob medida, então eu vou te dar instruções específicas para você fazer a sua independente do tamanho, ok? A parte da costa, como vocês vão ver já já, ela não vai ser com aquela amarração tradicional que a gente faz ajustável. Embaixo tem sim o fio de amarração, né, mais para a cintura, mas a costa fica desse jeito que vocês estão vendo, certo? Ela é toda sob medida mesmo, gente. E eu vou te ensinar todos os detalhes, tá? Para você fazer a sua aí, independente do tamanho. Olhem esse acabamentinho, que coisa linda. É isso. Lista de materiais na descrição do vídeo e uma ótima aula a todos. E, gente, antes de dar início, eu peço que vocês prestem atenção em todas as instruções que eu vou passar agora, porque elas serão necessárias para fazer sua peça sob medida, correto? Então, bora lá. Eu tô aqui, ó, com algumas medidas escritas, que é da minha manequim, certo? Aí aqui, ó, eu comecei abaixo do busto. Então, você vai pegar sua fita métrica e você vai medir abaixo do busto, certo? A circunferência total. Dessa circunferência total, você reduz 10 centímetros, tá bom? No meu caso aqui é 68, então vai ficar aqui 58 centímetros para eu trabalhar, ok? A altura acima, você vai pegar da base do busto, do seio no caso, ok? E vai colocar a fita métrica no sentido de cima, certo? E fazendo dessa forma, você vai medir a altura que você quer da sua peça. No meu caso aqui, para minha manequim, ela vai ficar com 24 centímetros, sem reduções. Não vou querer reduzir nada porque eu já medi certinho o que eu quero, correto? Tem que levar em conta que tem lá, né? Quem tem o seio maior vai ter um pouco mais, né, de tecido acima dessa medida do busto. Por isso que a minha ficou com 24 centímetros, porque o seio da minha manequim, ele é GG, tá, gente? Apesar de toda a medida dela na parte de baixo ser voltada para o M, o seio em si, ele é GG, correto? Mas do jeito que eu tô te explicando, você vai conseguir fazer a sua peça perfeitamente. Diminuição. Como é que eu faço a minha diminuição? Geralmente, eu pego aqui, ó, essa medida abaixo do busto, ok? E retiro metade dela para poder colocar na minha diminuição, certo? Ou seja, vão ficar aqui 34 centímetros para eu fazer a diminuição. Isso vocês só vão entender, essa parte da diminuição, conforme eu for explicando o vídeo. Que aí vocês vão ver como é que eu vou fazendo e vocês vão aplicar na medida que vocês têm aí. Acabamento. Eu não coloquei aqui centímetros de acabamento, porque o acabamento vai ficar a critério. Você pode fazer ponto baixo, meio ponto, você pode fazer um bico de acabamento, você pode fazer pontos extras de acabamento. Isso aqui vai ficar a critério, por isso que eu coloquei como interrogação, certo? A partir disso aqui, dessa explicação, você vai tirar suas medidas, fazer o que eu acabei de explicar aqui e perfeitamente, ok? E aí a gente vai para a segunda etapa, que é a etapa dos quadradinhos. Se você não sabe fazer seu quadradinho, na descrição desse vídeo eu vou deixar o link para vocês, como eu mencionei lá no começo do vídeo, e você vai confeccionar os seus, correto? Para o meu trabalho, eu quero 6 quadrados de base. Então, eu tenho aqui, olha, vou reservar aqui para vocês terem uma melhor visualização. Eu tenho aqui 6 quadrados de base, correto? Como é que eu vou delimitar esse trabalho aqui dos quadradinhos? Eu preciso, para a base do meu busto, abaixo do busto, 58 centímetros. Correto? Prestem atenção, gente, por favor. Desses 58 centímetros aqui que sobraram, eu vou dividir por 6, ok? Que aí vai ser o que eu preciso para a base do meu busto. Correto? Porque ele vai ficar assim, ó, um ao lado do outro. Dessa forma. Então, você vai construir seus quadradinhos até atingir os centímetros que ficaram aqui quando você fizer essa divisão aqui, ok? Aí, no meu caso, eu fiz a divisão e o meu quadradinho ficou com 9 centímetros e um quebradinho. Aqui, olha, ele vai estar... Vou mostrar para vocês, ó. Ele aqui tá com 7 centímetros e meio. Então, quando eu for completar a última carreira para dar os 9 centímetros,
é quando eu vou introduzir a próxima cor, correto? Para fazer fechar o centímetro que eu preciso e já fazer a união direto, ok? E aí no final do trabalho você vai ter a base perfeita para você trabalhar a parte de cima da sua peça, ok? Gente, essas dicas aqui são fundamentais para você fazer essa peça de hoje, mas você pode utilizar ela para fazer as peças sob medida que você tiver aí disposição e interesse de fazer, tá bom? Então, se você assistiu até aqui, muito obrigado por isso, tá? Porque é um trabalho que geralmente, né, não se dedica muito aqui na internet de explicar como é que eu faço essas medidas, tá? Geralmente eu faço tudo, né, por tamanhos padronizados, mas eu resolvi fazer assim para facilitar a vida de quem, né, não gosta muito de seguir os padrõezinhos, ok? Esse aqui é realmente sob medida. Tendo explicado isso, você vai confeccionar seus quadrados, ok? Até atingir 1 centímetro e lembrar que os últimos centímetros você já vai aplicar junto comigo, na emenda que a gente vai fazer, ok? Então, bora lá. Então, pessoal, vamos fazer aqui a carreira de emenda dos nossos quadradinhos, ok? Após você confeccionar o seu, lembrando que eu deixei na descrição do vídeo, tá? A aula de como você faz um quadradinho. Você vai vir aqui, ó, em uma das alcinhas, tá? Aqui dos cantinhos, vem aqui, coloca o seu fio, ok? Retorna a sua agulha aqui pra dentro novamente. Com essas duas laçadas, você tira elas duas juntas e trabalha aqui, ó, duas correntinhas para fazer a altura de um ponto e vai confeccionar mais 3 para fazer aqui o espaço. Retorna aqui dentro novamente e aqui você trabalha um bloco com 3 pontos altos. Fiz o meu segundo e vou fazer aqui o terceiro, ok? Eu vou adiantar um pouco, porque se você fez os quadradinhos pela minha aula, você sabe exatamente o que tem que ser feito. Aqui eu continuo perfeitamente da mesma forma. Trabalhei aqui, olha, aqui foi o nosso início, correto? Eu fiz aqui toda essa parte. E chegando aqui, a gente vai pegar outro quadrado para fazer aqui a introdução dele já no nosso, ó, trabalho. Então, eu fiz aqui metade de um leque, ok? Deixa eu só refazer esse ponto aqui para ele não ficar tão frouxo. Ó. Metade de um leque. Pego o trabalho que eu vou introduzir, faço uma laçada. Aqui dentro, eu trabalho 1, 2, 3 pontos, correto? Uma corrente de separação, retorno aqui nesse outro lado, coloco minha agulha aqui por debaixo, puxo a laçada aqui do meu fio e faço aqui um ponto baixo. Laço novamente, no próximo espaço eu trabalho um bloquinho de 3 pontos altos. Ok? Uma corrente de separação. Novamente, retorno aqui do outro lado. Puxo essa laçada. Faço aqui um ponto baixo. Trabalho aqui o próximo bloquinho do outro lado do square. 1, 2, 3 pontos. Uma corrente de separação, novamente, por debaixo aqui, coloco, puxo e faço um ponto baixo, ok? Dou uma laçada. Dentro aqui do cantinho, eu trabalho 3 pontos. Ok? Aqui, eu não faço corrente de separação, venho diretamente aqui, ó, nesse outro canto, puxo aqui meu fio, faço aqui um ponto baixo e vou fazer mais 2 correntes. Dou uma laçada, completo aqui o outro lado do leque. Dessa forma, ó, e ele fica assim, depois você vem ajustando aqui, ok? Então, a gente já fez a emenda de um dos quadradinhos. E já está tecendo a última carreira aqui dos quadradinhos. Faço uma corrente e aqui vocês sabem, né? Apenas faço, ó, seguindo o esquema do quadradinho. Mais uma vez, repetir o esquema de quadradinho comum, tá?
pego aqui outro quadradinho para fazer mais uma emenda com vocês. Então, dou uma laçada em um dos cantos novamente. Venho aqui, posiciono e trabalho 3 pontos. 2, 3 pontos. Uma corrente de separação. Desse outro lado aqui novamente, coloco minha agulha por debaixo, puxo e faço aqui um ponto baixo. Laço. Aqui desse lado, faço aqui os bloquinhos, né? Os 3 pontos. Uma corrente. Aqui por debaixo do outro lado, puxo novamente, faço um ponto baixo. Dou uma laçada no próximo. Vou fazer a repetição de 3 pontos, né? Para concluir aqui o meu bloquinho. Uma corrente. Por debaixo aqui do outro lado, puxo essa laçada, faço aqui um ponto baixo. E aqui vou concluir, né, dentro do meu leque, 3 pontos. 1, 2, 3 pontos. Ok? Agora, sem corrente de separação aqui por debaixo, olha. Puxo, faço aqui um ponto baixo e trabalho 2 correntes. Venho aqui e completo o outro lado do meu leque com o bloquinho de 3 pontos altos. E aqui eu sigo a dinâmica de quadradinho sem, né, me prolongar muito, porque vocês já sabem o que tem que ser feito. Aí venho aqui, ajusto tudo certinho e vai ficando assim. Ó. E aí você vai fazendo a emenda de uma forma mais rápida, ok? Já introduzindo aqui a carreira que completa os centímetros. Certo, pessoal? Eu vou fazer a introdução dos próximos quadradinhos. Ao todo são 6 para o nosso trabalho, ok? E aí eu retorno com vocês quando eu tiver feito todo ele. Aí eu volto aqui pra gente finalizar essa base juntos e tirar a dúvida caso tenha alguma dúvida, ok? Então bora lá. Gente, fiz aqui, olha, a emenda dos meus quadrados, tá? Como eu já tinha explicado pra vocês. E cheguei aqui, não tem mais quadrado, porque a nossa base vai ser com 6, exatamente como eu expliquei. E chegando aqui no final dessa emenda, você vai simplesmente, olha, eu já fiz aqui a lateral, tá? Você segue aqui a mesma dinâmica de fazer quadrados. Sobe 3 correntinhas, aqui você trabalha por um bloquinho de 3 pontos. Aqui, tudo normal também, tá? E aí, finalmente, a gente chega aqui, tá bom? Vou aproximar melhor pra vocês, não ficarem com dúvidas. Ok? Aqui eu vou trabalhar o outro lado do meu leque, que já tá pronto ali, olha. Certo? E aqui você vai trabalhar uma corrente ou 2. Isso aqui vai depender da tensão de vocês. O ideal é que não fique repuxando, tá bom? Aí aqui, ó, a gente vai ter essas 2 alcinhas, olha, de base. É onde eu vou prender um ponto baixo. Após fazer uma ou 2 correntes. Primeiro tu testa com uma, se repuxar, tu faz com 2, beleza? Aí aqui pro outro lado, 2 correntes e faço aqui o outro lado do meu leque. Dessa forma. Uma corrente, continua aqui a dinâmica de quadradinhos. Sempre fazendo o bloquinho com 3 pontos separados por uma corrente, ok? Lembrando que dependendo do tamanho que você estiver fazendo, alguns quadradinhos vão ficar maiores, outros vão ficar menores. Você pode adaptar essa receita para infantil sem problema algum, sempre seguindo a mesma dinâmica. Você pode fazer com mais quadradinhos, só que aí você vai ter que fazer ele bem menorzinho, ok? Então tudo é uma adaptação, tá, gente? Então, ó, cheguei aqui do outro lado para fazer aqui mais uma vez o leque com vocês. Então já trabalhei aqui 3 pontos. Vou só refazer esse aqui porque ele ficou um pouquinho frouxo. Tá, aqui. Você vai testar com uma ou 2 correntinhas, no meu caso 2 fica perfeito. Eu venho aqui, ó, dentro dessas 2 laçadas e fecho com ponto baixo, ok? Trabalho 2 correntes e aqui eu continuo o meu trabalho seguindo a mesma dinâmica já ensinada muitas e muitas vezes. Certo, gente? Aí ele vai ficando assim. Depois você vem aqui, ó, faz esse ajuste. Aí, professor, não quero ajustar, então não precisa, tá bom? Aí eu vou fazer aqui toda essa parte, como eu já expliquei pra vocês agorinha. Aí, pra finalizar aqui, eu retorno com vocês. Pessoal, cheguei aqui onde eu falei pra vocês, tá? E aqui eu vou finalizar esse quadradinho, né? Pra gente ir para a próxima etapa aqui da nossa blusa. Então, eu trabalho aqui, ó. Os 2 últimos pontos, eu faço esse ponto aqui um pouco mais preso, tá? Um pouco mais tensionado, pra ele não ficar tão frouxo. Ajusto aqui. Ó. Ok? Conta aqui o ponto baixo, uma. Na segunda correntinha, prendo com ponto baixíssimo. Correto?
Aí aqui dentro eu faço um ponto baixíssimo, uma corrente para travar o meu fio, corto aqui com um pouco de excesso para poder esconder com agulha de tapeçaria. E aí eu pego aqui, tá, pessoal, e vou entrelaçando aqui, ó. Nesse momento eu não me preocupo muito, porque depois vai vir mais carreiras e acaba que vai escondendo, né, o fio de qualquer forma. Mas é basicamente isso, tá bom? Para fazer sua base. Você entrelaça aqui entre os pontos e tá tudo certo. Ok? Aí se der, você bota uma gotinha de cola aqui, perfeito. E aqui você já trabalhou sua base. A gente volta para aquela parte lá do começo, onde eu te expliquei que essa base aqui, ela é em centímetros, tá? Da circunferência abaixo do busto. No meu caso, era para 68 centímetros e eu reduzi 10, ficando com 58, correto? Aí eu vou pegar minha fita métrica após fazer esse trabalho. Vou ver quanto é que ficou aqui. O meu ficou com, olha, gente, bem aqui, ó, 57, tá? Ainda consegui, ó, fazer com 1 centímetro a menos do que eu tinha, ok? E pra mim tá perfeito, não tem problema, pode ser assim mesmo, tá? Aí lembra que eu te falei que a gente vai começar uma etapa de diminuição? E eu vou te explicar agora como é que vai acontecer essa etapa. Por que que eu queria fazer com 6, né, ao invés de outra numeração? Para poder ter um meio aqui, ó, e ficar perfeita a nossa dinâmica. Eu te falei que a gente começa a diminuição com centímetros específicos, que são, você vai pegar abaixo do busto, vai dividir por 2. No meu caso, de 68, eu dividindo por 2 fico com 34 centímetros, que é o que eu vou trabalhar aqui agora, ok? Aí eu pego minha fita métrica, você vai pegar a sua e de acordo com os centímetros que você tem aí, né? Peguei a fita métrica, eu tenho que trabalhar 34 centímetros. Metade de 34, 17. E aqui é o meu meio, porque tá entre os dois square bem do meio, ok? E aqui é o 17, ó. 17, certo? Então, nesse 17, eu coloco aqui, porque aqui é o meio, base central. Aí eu vou contar até onde que ele tá dando, ó. Então, ele tá aqui, ó. Tem esse primeiro, que é o meio, e tem esse segundo, que já chega bem aqui. Então, aqui, ó, nesse cantinho específico, eu coloco outro marcador, que é onde vai ser o final da minha diminuição, tá? E para ficar bem certinho aqui, olha, eu vou colocar aqui nesse terceiro ponto, ok? Fiz de um lado. Do outro lado, como eu já tenho esse guia aqui, eu já venho aqui do outro lado e sei que aqui é onde eu vou começar a minha diminuição para poder bater certinho a contagem, tá? Não tem muito de pai, faço 30 pontos. Não, não é isso não, tá, gente? Só para ficar mesmo o mais certinho possível. E aí eu sei que aqui, gente, tirei da minha fita métrica, tá? Eu coloco aqui, ó. Ok? E isso aqui, ó, é o restante aqui da parte que vai lá para trás, certo? Então aqui a gente tem um meio, onde termina, onde vamos iniciar. Então bora lá. Viram que como seguindo essa dinâmica fica bem simples de fazer? Então eu vou tirar aqui, que eu sei que eu tenho que iniciar aqui. Pego aqui, ó, o meu fio com uma laçada e venho aqui. Ó, bem aqui, tá? Faço aqui um ponto baixo dessa forma. Esse fio aqui, olha, que eu estou trabalhando, eu posiciono no sentido que eu vou tecer agora. Aqui eu subo mais duas correntes, ok? Dou uma laçada, pulo um ponto de base. No seguinte, eu trabalho um ponto alto. Uma laçada. Esse ponto aqui, ó, eu trabalho um ponto alto dentro dele. No próximo ponto de base, um ponto alto. No seguinte, um ponto alto. No seguinte, um ponto alto. Dentro da corrente, um ponto alto. Dentro do ponto, um ponto alto. Ou seja, a gente vai trabalhar aqui ponto sobre ponto. E aonde tiver correntinha, você trabalha um ponto alto. Ok? Dessa forma. Gente, tô chegando aqui no final, olha. Aí eu vou, né, fazer exatamente como eu fiz lá no começo. Trabalho aqui esse primeiro e esse último aqui. Ó. O penúltimo eu pulo e trabalho no último aqui um ponto alto. Ok? Viro o trabalho dessa forma. Aqui eu trabalho 3 correntes, dou uma laçada, pulo esse próximo ponto, no seguinte eu trabalho um ponto alto.
Trabalhei aqui ponto sobre ponto novamente, tá? E voltei aqui para finalizar junto com vocês. Então, chego aqui, dou uma laçada, pulo esse ponto, venho aqui, ó, na correntinha e trabalho um ponto alto. Ok? Aí eu viro aqui o trabalho novamente. Subo aqui 3 correntes, dou uma laçada, pulo esse ponto, no seguinte eu trabalho ponto alto. Então, vai ser sempre essa mesma repetição, né? De carreira de ponto sobre ponto, e cada carreira você vai diminuindo. Ok? Sempre seguindo a mesma dinâmica. Chega no final, diminui como eu já ensinei, aí vira carreira, sobe 3 correntes. Certo, gente? Vai ser sempre a mesma coisa. Por quantos centímetros você vai ter que diminuir? Bom, isso aí vai ficar de acordo com cada pessoa, tá? No meu caso, eu vou fazer aqui 24 centímetros para cima, ok? Então, eu vou diminuir até atingir 24 centímetros daqui, contando daqui, dessa base de ponto alto para cima, ok? E aí eu vou fazer o meu, quando eu tiver feito aqui os 24 centímetros, eu retorno com vocês. Gente, trabalhei aqui toda a minha volta, olha, de carreiras, tá? Olha como é que fica essa base, lindíssima. Ok? Cheguei aqui no final, vou fazer aqui, ó, uma corrente para travar meu fio e corto, tá? A minha aqui ficou do lado do avesso, mas pra mim não tem problema, ok? Aí aqui pela parte da frente, olha, eu vou começar a fazer a minha alça. Peguei aqui o fio laranja para começar essa base inicial colorida, tá? Então faço uma laçadinha aqui como vocês já sabem, ó. E venho aqui no cantinho, olha, já aproveito para esconder esse fio. No primeiro ponto aqui, ó, eu trabalho um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E no seguinte, um ponto baixo. Então, por 3 pontos aqui, ok? Vamos fazer mais um. Por 4 pontos aqui, olha, eu trabalho ponto baixo, correto? Aí eu viro o meu trabalho, subo aqui, ó, uma corrente que vai equivaler a um ponto. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E no último, um ponto baixo. Ok? Viro o trabalho novamente, ponto baixo. No próximo, ponto baixo. No seguinte, ponto baixo. No último e quarto, ponto baixo. Então, eu vou fazer essa alcinha aqui, primeiramente, somente com pontos baixos, tá bom? Pelo menos para essa base frontal aqui da nossa peça. Ó, somente pontos baixos, correto? Aí vira o trabalho, ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo e ponto baixo. Quantos centímetros de alça? Então, isso vai depender do tamanho da base que você fez. Então, mais uma vez, você pega a sua fita métrica, né? Posiciona a peça em você ou em quem você está fazendo e vê quantos centímetros de alça você vai ter que fazer. Porém, eu vou trabalhar aqui algumas carreiras e depois eu vou trocar de cor, ok? Para fazer essa parte inicial, como eu falei, mais coloridinha mesmo. Aí, como aqui embaixo eu tenho um colorido, a próxima cor vai ser, digamos, a azul, entendeu? Mas eu sigo aqui esse mesmo critério de pontos baixos, certo? Trabalhei aqui 7 carreiras, tá? Vou fazer aqui, ó, um nozinho e vou cortar aqui meu fio, certo? Só para não haver dúvidas aqui em relação à troca de cores. Olha, então seguindo essa dinâmica, eu vou pegar aqui, fazer outro nozinho sem muito excesso, né? Pela necessidade. E venho aqui, ó, bem no cantinho, no primeiro ponto, nessas duas alcinhas, bem do cantinho. Trabalho aqui, um ponto baixo, já vou esconder esse fio aqui, ó. Ok? Aí no próximo, ponto baixo. No seguinte, ponto baixo. E no seguinte, né, no quarto ponto, ponto baixo. Ok? Esse fio laranja aqui eu puxo e já vou cortar ele, certo? Viro o trabalho, uma corrente que equivale a um ponto baixo. Aí, segundo ponto baixo, terceiro ponto baixo e aqui no último, né? E quarto, ponto baixo. Viro aqui novamente, ponto baixo, no próximo, ponto baixo, e aqui vocês sabem que a sequência é essa mesma. Você pode trabalhar a sua alça toda assim, pode ser só em uma cor, enfim, isso vai ficar a critério. Você pode utilizar várias cores para as alças, porque isso aqui é um top para ser mais econômico mesmo, tá bom? No meu caso, eu vou trocar aqui, eu vou colocar esse laranja que eu já fiz com vocês, esse azul e vou fazer uma carreira do rosa. Depois eu vou continuar só com cor crua, tá bom? Até completar os centímetros que eu preciso. Novamente, para você saber o centímetro que você vai precisar, você vai, né, medir em você como tá tudo certinho, o tamanho da sua base e ver aí a quantidade de centímetros da alça que você vai confeccionar, tá bom?
Aí eu viro o trabalho aqui, olha, e continuo sempre a mesma repetição. Na parte de trás, eu não vou deixar esse detalhe em ponto baixo. Na parte de trás, eu já faço ponto alto, ok? Para poder facilitar o trabalho, né? Mas nessa frente aqui, eu acho que vai ficar bem legal esse acabamentinho de ponto baixo. Então, fica a critério. Ó, certo? Fica bem legal aqui esse aspecto e aí ele não cede tanto. Pessoal, trabalhei aqui alguns centímetros de alça, olha. E como eu falei aqui, eu trabalhei somente ponto baixo para deixar mais, né, firme. E aqui ponto alto, tá? Aí a nossa alça vai ter esse, ó, caimento aqui, porque ele vai ficar grudadinho, tá bom? Ela não vai vir aqui em cima como a maioria, ok? Essa aqui vai vir exatamente aqui, ó. Certo? Então eu posicionei aqui para vocês verem como é que vai ficar. E a parte da costa, olha, quando vocês forem posicionar a peça de vocês, vocês têm que deixar mais ou menos assim, porque quando ele for fazer a volta lá para a costa, essa parte aqui ela realmente vai subir, entendeu? E é normal, certo? Ela não vai ficar, por exemplo, bem retinha aqui não, ok? Olha, então você vai fazer a sua alça seguindo assim esse, né, ó, modelinho, tá? Aí, pro outro lado, a mesma coisa. Você vai já, como você vai ter os centímetros que você precisa, né? Porque você posicionou em você aí, enfim. Ou tirou na sua fita métrica, você vai fazer dessa forma. Eu coloquei, eu coloquei aqui o marcador mais para vocês verem como é que vai ficar, ok? Mas chegando aqui, olha, eu vou cortar meu fio, né? Até desfez aqui, ó. Então, pego aqui, faço o último ponto, né? Faço aqui uma correntinha, corto aqui com um pouco de excesso, ok? Eu voltei mais para vocês verem como é que ficaria aqui essa questão da alça, tá? Aí eu vou fazer o outro lado e volto com vocês pra gente dar continuidade. Gente, cheguei aqui do outro lado, olha, no final da alça, tá? Faço aqui uma corrente para cortar meu fio. Porque eu vou fazer já o acabamento e eu vou fazer pelo lado da frente, certinho, ok? Aqui, olha, como eu falei pra vocês, ele vai ser emendado aqui nessa parte e não aqui em cima, ok? Então, bora lá. Daí, pessoal, eu tô aqui, ó, pela parte da frente, né? Vou só posicionar aqui para começar a tecer desse lado aqui, ó. Eu vou fazer da seguinte forma. Peguei aqui meu fio novamente, dou uma laçada. Vou vir aqui, ó, naquele cantinho. Nessa corrente aqui, ó, bem do meio, né? Eu prendo aqui com ponto baixo. Dessa forma, correto? Aqui eu trabalho duas correntes, pulo essa corrente, pulo um ponto, no terceiro eu prendo com ponto baixo. Duas correntes, pulo um ponto, pulo dois no terceiro ponto baixo. Duas correntes, pulo um ponto, pulo dois no terceiro ponto baixo. Duas correntes, pulo um ponto, pulo dois no terceiro ponto baixo. Duas correntes, pulo um ponto, pulo dois no terceiro ponto baixo. Duas correntes, pulo um ponto, pulo o próximo e no terceiro aqui, ó, bem na correntinha, ponto baixo. Ok? Observem como é que eu fiz esse trabalho. Agora já estou aqui, ó, nessa parte para fazer a subida. Aqui eu vou fazer o seguinte: opa. Vou tecer uma, duas, três correntinhas dentro aqui, ó. Nesse pontinho que sobrou, eu faço um ponto baixo. Três correntinhas, pulo um ponto, no seguinte um ponto baixo. Três correntinhas, pulo um ponto, no seguinte um ponto baixo. Três correntinhas, pulo um ponto, no seguinte um ponto baixo. Três correntes, pulo um ponto, no seguinte um ponto baixo. Dessa forma. Ok? E aí vai ficando assim, tá, gente? É um acabamentinho mais simples mesmo, ok? Aqui eu tô chegando, olha, para fazer a subida. Nessa subida, eu continuo aqui trabalhando três correntes, ok?
Só que aqui eu já vou prender diretamente, olha, aqui, aonde eu faço aquele primeiro ponto alto da diminuição. Ok? Ficando assim, ó. Ok? Só para eu fazer a subida mesmo. Aí aqui você vai trabalhar 3 correntes. No mesmo ponto onde você colocou o pontinho, você coloca ele novamente. Prende aqui na próxima corrente. Trabalha aqui 3 correntes. Volta no mesmo ponto e trabalha o ponto baixo. Prende aqui. Faz as 3 correntes, volta no mesmo espaço, ponto baixo. Prende aqui novamente. Eu tô prendendo aqui entre um ponto e outro, tá? Trabalha aqui 3 correntes, volta no mesmo espaço e faz aqui um ponto baixo. Dessa forma, ok? Ó, prendo aqui com ponto baixo entre um ponto e outro, faço aqui 3 correntes, volto no mesmo lugar, volto no mesmo lugar e faço um ponto baixo, certo? Ó. E aí você trabalha dessa forma aqui por toda essa parte. Ok? Para ficar com esse aspecto aqui, ó. Gente, trabalhei aqui, olha, tá? Ele fica assim, onduladinho, ok? E tô chegando aqui na base para fazer a alça, tá? Voltei para tirar dúvidas, mas é basicamente a mesma coisa. Ó, então prendo aqui com ponto baixo. Trabalho aqui 3 correntes, prendo com ponto baixo aqui nesse primeiro ponto, né? Que é o final. Aqui eu pulo esse primeiro, venho no próximo. Faço aqui ponto baixo. 3 correntes e ponto baixo. Pulo um ponto, venho no próximo. Esse meu aqui tá bem apertado, olha. 3 correntes e ponto baixo. Certo? Pulo um no próximo. Ponto baixo. 3 correntes. Ponto baixo. Ok, gente? Então é basicamente isso daqui. Certo? Pronto, gente. Trabalhei aqui, ó, a parte da alça, tá? E cheguei aqui, né? Aqui eu vou posicionar para ver quanto que sobra aqui certinho, para poder fazer essa emenda. Então eu coloco aqui, faço um ponto baixo, uma corrente. Aqui naquela alça bem do canto, olha, eu puxo e faço aqui um ponto baixo, ok? Dessa forma. Aí eu vou prender aqui, ó, na alça com ponto baixo. Faço uma corrente no próximo espaço. Ponto baixo novamente. Prendo aqui na alça com ponto baixo. Trabalho uma corrente. Venho na alça aqui, olha. Faço um ponto baixo. Trabalho uma corrente. Novamente na alça, prendo com ponto baixo. Ó. Ok? Ó. Faço uma corrente no espaço. Puxo aqui o fio e prendo com ponto baixo. Dessa forma. Ó. Falta isso aqui pra gente trabalhar. Venho aqui na alça, faço um ponto baixo, uma corrente. Aqui naquela argolinha, prendo com ponto baixo, ok? Venho na alça, faço um ponto baixo, uma corrente, venho na argolinha aqui do outro lado, ponto baixo. Aqui, ó. No caso, uma corrente, né? Venho aqui, ponto baixo, ó, e aqui eu tô na última argolinha. Ponto baixo, uma corrente, venho aqui na última argolinha, puxo esse fio, uma corrente. Ó.
Aí aqui eu vou ter aquele meu primeiro ponto. Venho aqui, ó, nesse segundo ponto, fecho com ponto baixíssimo. Aqui eu vou caminhar em ponto baixíssimo, só para deixar mais seguro. Faço uma correntinha aqui. Corto, ok? E aqui eu fiz uma união, olha, da alça, certo? Ó, fica bem segura, tá, gente? E já trabalhei aqui toda essa parte do meu cropped. Ó, ok? Já toda com acabamento, tudo certinho, pela parte de dentro, tá? Já que desse outro lado, olha, eu começo pela alça, né? Eu desfiz aqui só para fazer uma emenda aqui, que eu quero continuar usando o fio, tá? E aí, para facilitar aqui também o trabalho. Então, puxo aqui. Ok? E aqui eu terminei com ponto baixo, certo? Aí, gente, o lado daqui a gente começou pelo quadradinho, né? Esse aqui a gente começa pela alça, para poder bater certo aqui o nosso trabalho. Só que aqui a gente vai mudar um pouco, olha. Aí aqui você vai trabalhar 3 correntes. Fez 3 correntes, você vai prender aqui, ó, entre um ponto e outro. Ó, dessa forma. Aqui você trabalha 2 correntes só e prende aqui, ó, entre um ponto e outro. 2 correntes, prende entre um ponto e outro. 2 correntes, prende entre um ponto e outro, ok? E aí você vai usar esse aqui como guia, olha. Você vai ver até onde que você tem que fazer esse trabalho, ok? Para poder bater certinho depois. Então, você vai fazer aqui 2 correntes e prende aqui, ó. Meu ponto super apertado, né, gente? 2 correntes e prende aqui, ó. Vejo aqui mais um. 2 correntes e aqui. Perfeito. A partir de agora, você já começa o seu acabamento para ele ficar assim, ó. Então, eu vou fazer mais um aqui, só para garantir. E a partir de aqui eu já faço 3 correntes, volto no mesmo ponto e trabalho ponto baixo. Prendo aqui com ponto baixo, como vocês já sabem. Trabalho aqui 3 correntes, retorno nele mesmo, opa, e faço o ponto baixo. Ok? Aqui eu não vou me adiantar muito porque eu já ensinei como é que faz aqui toda essa lateral. Então, você vai trabalhar todo esse percurso aqui agora, olha, ele vai ficar pelo lado da frente, tá, gente? Tudo certinho. Quando chegar aqui, eu retorno com vocês pra gente fazer a emenda, correto? Pronto, pessoal, trabalhei aqui, olha, o acabamento, tá? E tô chegando aqui. Botei até os marcadores, né, que era pra eu fazer certinho aonde eu ia começar, tá bom? Ó, vai ficar bem certinho aqui, ok? Aqui eu trabalhei exatamente como eu falei pra vocês. E aqui, ó, já chegando pra fazer a emenda desse meio, eu vou fazer aqui uma correntinha. Aqui desse outro lado eu já vou ter as minhas alças, né? Deixa eu aproximar pra vocês. Já vou ter aqui as minhas alças, olha. Ok? Venho aqui, puxo, faço uma corrente e prendo aqui dentro com ponto baixo. Uma corrente. Na próxima alça aqui, uma corrente, prendo com ponto baixo. Uma corrente, aqui na lateral da alça, puxo, prendo com ponto baixo. Venho aqui, ponto baixo novamente, dessa forma. Ok? Uma corrente na lateral da alça, puxo aqui a minha alcinha pro lado de dentro, ponto baixo. Prendo aqui. Uma corrente na lateral da alça, ponto baixo. Prendo bem aqui no meio, olha, desse último bloquinho. Uma corrente
lateral da alça, ponto baixo. Aqui no meio já do leque, eu prendo o ponto baixo, faço uma corrente. Aqui nessa última lateral da alça, olha, eu vou fazer aqui um ponto baixo e prendo com um ponto baixíssimo aqui, ó, nesse primeiro ponto. Ok? E aqui eu fiz, ó, a união do outro lado. Ok? Olha, então elas ficaram assim, certo? Para quem não quiser unir assim, você pode fazer a carreira de ponto baixo e depois só costurar, tá bom? Mas como eu queria algo mais dinâmico e rápido, eu achei que assim ficaria bem melhor, tá bom? Mas isso aqui é uma questão de gosto pessoal. E é pra ser uma peça mais rústica, né? Tanto que o fio que eu escolhi, ele é um fio mais rústico mesmo, tá bom? Aí, gente, terminei aqui, né, com o ponto baixíssimo. Ok? Você vai fazer aqui mais uma correntinha. E você vai cortar esse fio, certo? Se você quiser a parte de trás com amarração, não tem problema. Vai ser com amarração, aí você faz o acabamento em ponto baixo já. E depois você faz um cordão de amarração e vai transpassar aqui, tá bom? Isso vai dar um ajuste bem melhor ao corpo. Mas no nosso caso, a gente vai agora fazer um serviço aqui atrás para poder completar esse espaço. E com quantos centímetros você vai completar? Muito fácil. Você vai abrir a sua peça assim, olha, ok? Vai medir quanto que tá daqui dessa ponta já com a alça, tá? Da ponta toda até aqui o outro lado. Mediu? Aí você vai pegar a medida do seu busto, não abaixo do busto em si, do busto, prestem atenção. Pegou a medida do busto, reduz 10, ok? No meu caso, o busto da minha manequim é 89 a circunferência. Vou reduzir 10, vai ficar 79. E vou pegar essa medida aqui. Desses 79, eu vou tirar essa medida aqui, ó. Ok? Tô com minha fita métrica já aqui, tá? Deixa eu tentar posicionar para vocês, olha. Tô fazendo a medida aqui. O meu aqui ficou com 63 já com as alças, certo? Aí eu vou fazer aquela sominha lá, né? A subtração, na verdade. Medida do busto, no meu caso, tá? 89 menos 10, 79. Menos 63 igual a 16. Perfeito? Vocês vão fazer o mesmo com a medida que vocês têm aí. E o que sobrar, no meu caso aqui, 16, o de vocês vai dar, né? O que vocês fizeram aí a continha, vai ser o que você vai trabalhar aqui, ó, nessa parte de trás junto comigo agora. No meu caso, deu 16. Eu vou dividir 16 para 2, vou fazer aqui, ó, 8 para um lado, 8 para o outro. Correto? Professor, qual é a altura que você vai me recomendar para fazer aqui? Olha, eu sugiro que seja mais ou menos... Deixa eu pegar aqui para vocês. Que seja mais ou menos aqui, ó. Uns 15 centímetros. Sabe? Para não ficar muito lá em cima na costa. Ok? Uns 15 centímetros assim eu acho que vai ficar maravilhoso. Tá? Então, bora lá para esse trabalho agora. Bom, amigas, contei aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, tá? Precisei aqui de um número par para fazer esse trabalho. Vou aproximar para vocês, ó, número par. Vou começar bem aqui nesse cantinho. Então, eu pego a minha laçada aqui, tá? Deixa eu só marcar para não me perder. Vou fazer aqui, olha, um ponto baixo. E aqui onde está esse marcador, eu vou tirar o marcador agora. Vou trabalhar aqui um ponto baixo. Lembrando, eu tenho uma medida para trabalhar aqui na costa, que é 16 centímetros. 8 para um lado, 8 para o outro. Preste atenção como é que eu vou fazer. Vou subir aqui uma corrente. Dou uma laçada. Nesse primeiro espaço já aqui, ó, eu vou trabalhar... Ó, observem. Um ponto alto. Duas correntes. E dois pontos altos. Dou uma laçada, pulo um ponto no próximo. Dois pontos altos, duas correntes e mais dois pontos altos. Dou uma laçada, pulo esse espaço no seguinte. Dois pontos altos,
duas correntes e 2 pontos altos. Laçada, pulo aqui no próximo, 2 pontos, 2 correntes, 2 pontos. Novamente, pulo aqui no próximo, 2 pontos, 2 correntes, 2 pontos. Pulo aqui no próximo, 2 pontos, 2 correntes, 2 pontos. Tô buscando meu fio aqui, tá, gente? Que acabou, aí eu tenho que desenrolar. Laçada. Pulo aqui no próximo. 2 pontos, 2 correntes, 2 pontos. Eu fiquei aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lequinhos, tá? E chegando aqui no final, olha, eu dou uma laçada, venho aqui, ó. Tem aqui o ponto baixo, uma corrente. Aqui em cima, nessa alcinha, eu prendo com um ponto alto. Dessa forma. Correto? Aí, ó. Fita métrica, 8 centímetros. Até chegar aqui, eu vou trabalhar o meu leque. 8 centímetros. Ok? Ó, contando daqui, tá, pessoal? Então, eu viro o meu trabalho. Faço aqui 2 correntinhas, dou uma laçada. Dentro do leque, eu vou trabalhar 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Tô fazendo detalhado aqui para vocês, porque do outro lado vocês vão fazer sozinhas, tá? Porque é basicamente o mesmo trabalho, ok? Olha, então dentro de cada leque eu repito aqui o mesmo processo. De 2 pontos, 2 correntes e 2 pontos. Professor, o meu ficou com mais leques, porque eu fiz com fio mais fino. É assim mesmo, tá, gente? Eu estou utilizando o fio 4 para essa produção. Então, minha peça, né, automaticamente, ela cresce mais rápido, tá bom? E eu tenho que trabalhar menos motivos. Se você fez, por exemplo, com o fio Bella Fashion, Anne, que ela é a 1000 duplo, você vai ter que trabalhar um pouco mais, tá bom? Mas aí a peça fica bem mais delicada, correto? Esse aqui é aquele tipo de receita, gente, que tu pode utilizar qualquer fio que tu tiver disponível, tá? Olha, e conforme eu fui falando com vocês, eu fui tecendo aqui para vocês verem que não tem aqui, tá? Nenhuma dificuldade nessa pontuação. Só prestar bastante atenção, que vai dar tudo certo. Aí aqui, ó, eu vou prender aqui nesse pontinho, com ponto alongado, tá? Só para fazer essa lateral. E ele fica assim, ó, gente. Dessa forma. Trabalho aqui 8 centímetros desse lado, corto meu fio do outro lado. Trabalho 8 centímetros. Se de um lado eu comecei aqui da ponta para cá, do outro eu começo aqui dessa ponta no sentido de cima. Aí você só vai espelhar o trabalho que vai bater a pontuação certinho, correto? Quando você finalizar os 8 centímetros daqui e vir para outra carreira e estiver finalizando a última carreira, te acalma que eu volto contigo pra gente fazer junto, correto? Então bora lá. Gente, trabalhei aqui, ó. Esse aqui é o lado que eu gravei junto com vocês, né? Fiz 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. E aqui é o lado que eu já tô fazendo sozinho. Já tô aqui na 4ª carreira, ok? E aí, como eu disse, né? Voltaria pra finalizar a última carreira com vocês, porque aqui a gente já vai trabalhar nossa emenda. Então eu trabalho aqui um ponto, olha. Ok? Fazendo 2 correntes pra fazer a altura. E aqui a gente vai emendar depois, ó, tá? Então, dou uma laçada, deixa eu aproximar pra vocês. Aqui eu trabalho um lado do meu leque, né? Então, eu faço aqui 2 pontos, faço uma corrente. Do outro lado aqui, olha, eu pego por dentro do espaço de uma corrente, de 2 correntes, na verdade, puxo aqui.
faço uma corrente aqui e trabalho o outro lado do meu leque. Ok? Novamente, faço aqui 2 pontos, que é um lado do leque, uma corrente de separação. Do outro lado, olha, por dentro daquele espaço de correntinha, puxo a minha laçada, faço aqui um ponto baixo, né, que é uma correntinha, e trabalho aqui 2 pontos do outro lado do meu leque. Novamente, 2 pontos, uma corrente, do outro lado, no espaço de 2 correntinhas, eu puxo aqui, faço uma corrente. Trabalho o outro lado do leque. Bem fácil aqui a dinâmica, né? Olha, trabalho aqui 2 pontos, uma corrente, do outro lado, no espaço, puxo a laçada, faço uma corrente e completo o leque. Chegando aqui no último, pessoal, dei só uma aceleradinha aí pra vocês, tá? Porque era a mesma coisa, então não fazia sentido. Faço uma corrente, venho aqui no último espaço, trabalho um ponto, né? Que no caso é uma correntinha, e aqui o ponto alto. Dou uma laçada. Aqui naquelas 2 correntes, olha, que é da base do leque, aqui na lateral eu faço um ponto alongado aqui, que é pra não ficar repuxando demais, ok? Aí eu posiciono aqui, ó, trabalho aqui 2 ou 3 correntes, isso aqui você vai ver aqui na hora, ok? Mas 2 correntes funcionam. Aí aqui eu tenho aquelas 2 correntes do lado, né, aqui, ó. Na primeira aqui, eu faço um ponto baixíssimo, dessa forma. Aí eu uni aqui a parte de cima, ok? Ó, e fica assim, tá, gente? Pessoal, ainda não terminamos a aula, né? Mas eu espero muito que vocês tenham aproveitado aqui todas as dicas, tá? Olha que lindo que fica, ok? A costa fica desse jeito. Sem ter que fazer o fio de amarração, mas se você gosta, né, fica a critério. Porque como eu já faço muito, né, quis fazer algo diferente dessa vez. Aí aqui, olha, se eu fosse seguir aqui, a gente ia ficar do lado do avesso, né? Mas como eu já quero fazer sem cortar o fio, eu vou fazer aqui uma corrente e aqui dentro eu trabalho ponto baixo. Que aí eu já tô fazendo o acabamento do lado certo, né? E não do lado do avesso, tá? Só que nessa base que eu vou fazer ponto baixo, ok? Na alça ali em si, eu vou fazer o acabamento que eu já fiz com vocês durante todo o percurso, tá? Que é esse aqui, ó. Quando eu for fazer os cantinhos, olha, eu tomo muito cuidado e eu pego aqui, ó. Coloquei pra fazer um ponto baixo, observaram? Venho diretamente aqui na alça, fico com 3 alcinhas e puxo todas de uma vez pra fazer o canto. Eu sempre faço isso nos cantos, tá, gente? Aí aqui eu vou fazer só mais um ponto baixo pra ficar bem fixo. Aqui eu já começo com 3 correntes, ponto baixo, né? Como vocês já sabem. E aqui eu não vou me prolongar muito, vai ser só o que eu já ensinei pra vocês aqui desse outro lado, ok? Chegou aqui, eu volto com vocês, só que aqui só é ponto baixo também. Se você quiser continuar o acabamento desse jeito, não tem problema, mas eu vou fazer em ponto baixo, correto? Então eu vou fazer minha alça aqui e já volto com vocês. Pessoal, fiz aqui, olha como é que fica linda, gente. Ai, tô apaixonado nesse modelo.
Chegando aqui, olha, o certo seria a gente colocar um pontinho aqui dentro, né? Pra poder ficar bem certinho. Mas a gente vai pular direto pra cá, tá? Ó, pra base. E como eu falei pra vocês, a gente vai trabalhar aqui ponto baixo, ok? Mas, se você preferir, né? Você pode colocar aqui direto e fazer o ponto baixíssimo. Porque o ponto baixíssimo, ele garante com que tua peça, nessa parte aqui, ela não vai ficar toda retorcida, tipo como se estivesse esticando a blusa, sabe? Então aqui, olha, você faz ou o ponto baixo, né, como vocês já conhecem, ou você faz o ponto baixíssimo, ok? Que aí ele fica mais resistente aqui. Por isso mais que eu queria vir aqui com vocês, tá? Que era pra mostrar só esse detalhezinho que a gente ia mudar. Professor, mas eu não quero, eu quero fazer o mesmo acabamento da alça. Tudo bem, tá? Fica a critério. Olha, gente, fiz aqui até o último, tá? Olha como é que fica mais grossinho aqui, ó. Ok? Aí, chegando aqui, você já não trabalha nesse canto, você trabalha diretamente aqui no ponto, ó. Faz o ponto baixo. E aqui você vai fazer, né? 3 correntes. Volta aqui no mesmo lugar e faz o ponto baixo. Pula um ponto no próximo, ponto baixo. Ok? E aí você vai fazer a alcinha como vocês já sabem. Chegou aqui no final, ponto baixo. E para finalizar aqui, eu volto com vocês pra gente fazer junto. Pronto, gente. Já tô fazendo aqui a finalização da parte da costa, tá? Somente em ponto baixo. Aí eu vim aqui, olha. Percebi que aqui consigo colocar mais um ponto, né? Pra ficar bem fechado. E aqui eu vou cortar meu fio já, tá? Ó, puxo aqui esse último pontinho baixo. Pego a minha agulha. Ó. E aqui, olha, é meu início, né? Então aqui por debaixo dessa alcinha, eu puxei o fio que tá saindo aqui do ponto baixo, ok? E vou retornar esse fio para o mesmo espaço que está saindo, ó, fazendo esse movimento, levando lá para trás. Que aí fecha aqui ele como se fosse uma corrente em cima, ok? Na parte de trás, você vai entrelaçar aqui com muito cuidado, tá? Essa pontuação, certo? Se você estiver fazendo com um fio que não dê para fazer a divisão de duas partes, né? Um nozinho para cada, você tem que tentar dar um nó com esse fio. Mais ou menos assim. Sempre com muito cuidado. Você bota uma gotinha de cola, aí vem aqui. Faz outro nozinho e antes de fechar o nozinho, põe uma gotinha de cola, ok? Ou você divide por dois, faz os nozinhos, tá? E depois vai escondendo. Eu tô fazendo aqui porque, como eu sei que muita gente vai utilizar fio fino, né? Não vai ter como dividir para dois aí o seu fio. E aí você vem entrelaçando aqui, tá? Eu geralmente entrelaço assim mesmo, sempre pela parte de dentro, para causar os travamentos aqui e esse fio não correr depois, ok? Então eu coloco para lá, volto para cá e é sobre isso, ok? Quando você for finalizar, você coloca uma gotinha de cola aqui, deixa secar, depois que você corta o excesso, tá? Mas como é aqui para minha aula, né? E eu sei que ele não vai soltar, eu já corto o excesso. Aí ajusto aqui e tá pronto o acabamento dessa parte todinha da cava, né? Da costa, braço aqui, ó. Ok? Tudo certinho. Agora a gente vai para esse acabamento aqui de baixo, que nada mais é do que uma carreira de ponto baixo. Sim, gente, você pode repetir essa mesma pontuação, não tem problema, mas eu vou escolher uma carreira de ponto baixo para deixar a peça, né, com esse acabamento mais liso. Então eu peguei aqui meu fio novamente, vou dar uma laçada, tá? Vou começar aqui pela parte de trás, né? Em um dos pontinhos aqui, olha, eu faço o seguinte, aqui, ok? Pego aqui, coloco minha agulha aqui, ponto baixo. Esse fio aqui que está solto, posiciono no sentido que eu vou tecer e aqui eu faço ponto baixo. E eu vou trabalhar ponto para cada ponto de base. E aonde tem corrente eu trabalho ponto baixo, ok? Para ficar aqui bem certinho. Ó. O fio já está sendo escondido aqui, tá? Como eu vou ter mais fio e esse aqui já escondi um pouco,
puxo aqui, ó, pra entrar esse nozinho, corto o excesso, ok? Aqui, olha, eu vou ter a emenda, né? Eu vou pular essa emenda fazendo assim, ó. Coloco aqui um fio para fazer o ponto baixo. Na base da emenda, eu coloco aqui, ó, em uma das alças, tem 3 laçadas. Aqui eu tiro todas de uma vez, ok? E aqui, nesse ponto baixo, que está baixíssimo, eu coloco um ponto para cada ponto de base. Gente, a minha agulha deu até uma estremecida aqui para puxar esse ponto, olha. De tão apertado que ele tá. Ok? E vai ficando assim. E aí você vai trabalhando aqui ponto sobre ponto, tá, pessoal? Bem fácil aqui a dinâmica, não tem muito mistério não. Ó, certo? Vou fazer aqui uma carreira de ponto baixo por toda a volta. Quando chegar lá no final, retorno com vocês para irmos para a próxima carreira. Como assim, professor, próxima carreira? Sim, gente, vai ter uma próxima carreira, tá? Aqui, olha, chegamos naquela emenda, né? Como não tem ponto, eu vou trabalhar apenas correntinhas. E já vou prender aqui diretamente com ponto baixo. Ficou assim. Exatamente como ficou aqui em cima, tá? Aí já tenho o fio solto, já aproveito para esconder. Ou seja, vou fazer aqui toda essa volta de ponto baixo. Então, bora lá, gente. Gente, tô chegando aqui no final, tá? E aqui você vai fechar com ponto baixíssimo, aqui no primeiro ponto feito, né? Deixa eu posicionar bem aqui. Aqui, ó. Ponto baixíssimo. Ok? Ou você vai fazer aquele mesmo, né, ó, acabamento que eu fiz aqui em cima. Tá? Não vou me prolongar muito porque vocês sabem como tem que fazer. Caso você queira assim. A gente vai fazer agora 3 correntes, dou uma laçada. Pula um ponto de base, no seguinte eu trabalho meio ponto. Dessa forma. Uma corrente, dou uma laçada, pulo um ponto, no próximo meio ponto. Uma corrente, pulo de base, no próximo meio ponto. Então aqui a gente vai trabalhar o ponto tela em meio ponto, tá? Para ele não ficar tão aberto, né? Tão expansivo. Pode ser em ponto alto, fica a critério, mas eu acho que meio ponto fica melhor, ok? Para ficar uma coisa mais agradável, ao meu ver, tá? Então eu vou trabalhar aqui uma carreira de meio ponto por toda essa parte. Pronto, gente, fiz aqui toda a volta, né, do meu top, da minha blusinha, na verdade. E chegando aqui, ó, o meu ponto ficou bem ao lado do começo, mas eu não tenho problema por isso, tá? Então eu venho aqui, faço uma corrente mesmo assim. Tenho o ponto baixo primeiro e aqui a segunda correntinha eu fecho com ponto baixíssimo. Ok? Faço uma corrente de travamento e corto aqui. Gente, e para alça de amarração, você pode fazer correntinhas somente, né? Ó, eu vou dar uma laçada aqui. Geralmente eu acrescento 20 centímetros a mais do que a medida do busto, tá? Para fazer essa alça de amarração, mas vai ficar a critério. Vou fazer aqui com vocês um molde, né? Então você vai aí confeccionar os centímetros necessários para o seu tamanho. Ok? Seguindo a minha dica, né? De fazer 20 centímetros a mais ou bem a mais, vai ficar a critério. Quando você fizer os centímetros que você precisa, ó, você retorna aqui, ó. Pula essa primeira alcinha, vem na segunda, correto? Ó. E aí você vai fechar aqui com ponto baixíssimo. E você vem caminhando em ponto baixíssimo por toda, ó, as suas correntinhas. E aí, gente, ela vai ficar desse jeito, tá? Fica bem segura mesmo, ok? Aí aqui no final você vai desfazer aquela laçada. É assim que eu tô fazendo hoje em dia, tá, pessoal? Desfiz a laçada aqui.
E aqui vai ficar uma argolinha. Nessa argolinha eu coloco minha agulha desse jeito, ok? Puxa esse fio que vem do novelo. Ó. Puxo aqui, ó, a alça que eu desfiz para apertar bem aqui em cima. Corto aqui. E vão ficar com essas duas alcinhas. Simplesmente faço aqui um nozinho. Ok? Aí você dá uma gotinha de cola aqui, de preferência aquela cola tudo, mas cola de silicone funciona também. E aí dá outro nozinho. Certo? E corta aqui. Isso aqui é só uma amostra, tá, pessoal? Mas ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Ok? Fica super seguro. E aí você vai transpassar aqui, tá? E, meus amores, essa foi a aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado de todo o aprendizado que fizemos aqui, tá? Vocês viram no começo do vídeo como é que fica a blusa, né? Que eu coloquei na manequim, tudo certinho. Por isso que eu vou finalizar aqui com vocês agora. Se você gostou, deixa um comentário que isso ajuda bastante aqui no meu trabalho, tá bom? Se inscreve no canal se não for inscrita, que também vai ajudar, né? Muito, certo? E é isso, pessoal. Eu sou Marcos Júnior Crochê e foi um prazer te ensinar mais uma vez. Um beijo e até a próxima. Tchau!